Aí pessoal, resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês aí que às vezes caem em certo scope aqui na internet. E eu resolvi colocar essa foto aqui do... Qual é o nome desse cara aqui, cara? Do Ryan Goggs. E por que eu resolvi mostrar a foto dele? Vocês estão vendo aí nas primeiras fotos, né? Que nesse momento aí, nessas primeiras fotos, ele não tem tanta massa corporal assim. E aí, o que acontece? Você vê o formato do rosto dele. Ele tem um rosto minimamente bacana, só que não é tão bacana por quê? Porque o rosto dele, primeiro, ele tem um nariz muito puxado, entendeu? Ele tem um nariz muito puxado e para baixo. Então, se ele não tem uma distribuição boa de maxilar, acaba que o nariz dele se sobressai. Ou seja, o rosto dele parece ser mais magro do que normalmente é. Então, tipo, quando você não tem um maxilar bem destacado, bem marcado, acaba que, né, o seu nariz ele se destaca ainda mais e o seu rosto ele parece ser um pouco mais magro. Então, temos outras fotos aí que são justamente quando ele consegue colocar massa corporal. E você vê uma coisa muito curiosa, uma mudança assim, significativa no maxilar dele. E não só isso, você vê um amadurecimento em toda a região facial. E isso, lógico, né, é implementado com a questão da idade e com uma coisa que eu falo para vocês, treino. Algumas pessoas elas falam aqui, né, nos vídeos aí, pô, não tem como treinar a face. Cara, eu vou te falar uma coisa por experiência própria. Quando você começa a treinar, tá ligado? Quando você começa a vida de treinos, se tem uma coisa que vai destacar assim no seu rosto é o maxilar. Eu não sei o porquê isso acontece e como isso acontece. Né? Tem exemplos aí que é por causa da texto. Por exemplo, a texto, quando o cara injeta lá texto e toda aquela coisa, ele acaba que tendo o maxilar um pouco mais. Né, o pessoal, o usuário aí de algumas paradinhas, eles sabem disso, que o seu rosto ele acaba que ficando um pouco mais quadrado e toda aquela coisa, até aquela mão de gorila que a gente comenta, né? Então, tem alguns efeitos aí relacionados a texto e outras paradas. Então, quando você treina, mesmo que natural, acontece esse processo. Ou seja, quando você treina, mesmo que natural, o seu rosto ele tem uma mudança significativa. Eu falo isso, por exemplo, pegando eu mesmo como exemplo. Eu poderia colocar minha foto aí, mas tem outros vídeos que você pode ver aí que tem minhas fotos. E lá eu mostro que o meu rosto ele parecia ser muito mais, vamos dizer assim, fino. E eu achava até que eu não tinha maxilar, cara. E desculpa o corte aí, mas vale, né, falar uma coisa aqui. Eu não treinei focado em mudar o rosto. O meu foco foi principalmente focar aí nessa questão. Enfim, foi puramente focar em treinar, mudar o shape. E o rosto ele foi mudando com o tempo. Eu fui percebendo isso. Então, se vocês notarem na foto do Ryan Goggs, vocês vão perceber que, por exemplo, o rosto dele mudou muito. E principalmente o que salvou a face dele, essa face dele que é um pouco mais estava um pouco mais estranha, foi justamente os treinos, foi ele ganhar mais massa junto com definição, porque às vezes o cara vai lá e fala, pô, é só ganhar massa, o que acontece? Ele acaba engordando, e aí ele acaba não conseguindo ter aquela marcação na região aí do maxilar. Então, tipo, ele começa a ver que ele piorou ao invés dele melhorar. Da mesma forma, um cara que talvez ele acabe que zoando ainda mais a questão facial dele, entendeu? Então, olha só um negócio curioso, cara. Olha só um negócio curioso aqui para vocês entenderem. É importante vocês compreender que o treino por si só, ele não vai fazer milagre no seu rosto. Só que ele vai melhorar absurdamente ali a situação que ele se encontrava. Por dois fatores. Primeiro, se você busca melhorar o seu físico, você vai se alimentar melhor. Se alimentar melhor, vai adicionar uma melhor pele. Você vai tomar mais água, você vai comer comida saudável e isso vai configurar em um resultado estético facial também, entendeu? Você vai mudar muito no quesito facial. Fora a pele do restante do corpo. Então, tipo, você vai ter uma diferença absurda. Outra questão principalmente nessa questão de harmonia, simetria. Você não vai ter um rosto fino e um corpo gigante, tá?
Tem casos que a gente enxerga isso, só que são casos raríssimos. Quando você vê um cara natural, que treina natural, se alimenta de forma bacana, segue um processo natural, ele tem os resultados assim de forma muito assim direta, entendeu? Então, tipo, ele não precisa se preocupar com essa questão focando no rosto. Por quê? Porque o resultado que ele tem é uma resposta do compromisso que ele tem com o próprio shape. Então, o rosto ele melhora muito. Você pode sim fazer outras atividades para o rosto, outros tipos de exercícios, vamos dizer assim, facial, mas de fato, você treinar vai ser algo assim que vai acompanhar isso. Eu tenho várias e várias provas aí disso. Alguns de vocês talvez que treinam aí sabem muito bem disso que eu estou dizendo. E de novo, né, um exemplo aí de um famoso que eu posso usar como exemplo. Você pode pegar pessoas que fazem, por exemplo, a tal da harmonia facial. Essas pessoas elas não têm um resultado tão bacana, porque essas pessoas geralmente estão preocupadas em mudar o rosto, e quando elas mudam o rosto de forma aleatória, elas muitas vezes esquecem do próprio rosto. E aí o que acontece? Quer dizer, elas esquecem do próprio corpo, né, do restante do corpo. O que acontece? Fica uma aparência estranha, o pescoço não acompanha o rosto, ou em alguns casos, né, fica aquela aparência mesmo assim, bem diferente mesmo, bem gritante. Porque nada está acompanhando, o corpo não acompanha o rosto e vice-versa. Da mesma forma, um cara que toma as paradinhas e às vezes ele muda o corpo e o rosto dele não muda, entendeu? Em alguns casos. Para mim é caso raro, porque a maioria que toma paradinha geralmente muda até o rosto, fica aquele maxilar quadradão, entendeu? E aí parece que fez a harmonização facial. Em outros casos, eu percebo que um cara natural ele tem essa mudança estética no rosto, com uma resposta mesmo que natural ali desse processo de treino físico, entendeu? Então fica aí, cara. Vê aí, testa aí, tá ligado? Faça aí para você ver os resultados que você consegue com isso. Mas lembrando, o seu foco principal é no corpo. O rosto ele só vai acompanhar ali minimamente esse estilo de vida aí que você está tendo, entendeu? Então, seja de alimentação, rotina de treinos, os seus hormônios eles vão acompanhar isso daí, tá ligado? Logo também se adiciona um amadurecimento muscular aí na região aí do corpo, né? E todo outro processo. É isso aí, galera. Curta, compartilhe, se inscreva aí se não está inscrito, que vai ajudar bastante. Eu comento disso aqui que eu estou comentando aí, de algumas coisas que eu estou comentando aqui, né? No vídeo, nos meus livros lá, livro da estética lá. Chame aí nas minhas redes sociais aí, que daí você tem a oportunidade de adquirir esse livro. Caso você também queira o meu o treino que eu faço e que eu tive resultados assim, tanto no quesito estético, né, de físico e de rosto, que foi um resultado de resposta dos meus treinos, chame aí também que daí, né, eu vejo aí se, sei lá, você vê aí se você curte ou não, entendeu? Mas é isso aí, galera. Tamo junto. E mais uma prova aí do que eu falo, tá? Eu só mostrei ele aí, mas se você buscar, você vai ver vários e vários outros exemplos. Tem caras que utilizam, por exemplo, um exemplo de um cara que ficou forte, ficou com o rosto magro ou a mesma coisa, porque são exemplos assim raros de você ver, entendeu? E até aquela coisa, né, de exemplo de caras que usam as paradinhas também em alguns casos. Mas é isso aí, tamo junto e é nóis.